Grande é o nome do Senhor. Queridos, eu convidei o apóstolo Simar, que está aqui conosco. Eu creio que muitos irmãos conhecem. No tempo que nós estávamos aqui na garagem, aqui em frente, na casa da irmã Stani, Simar veio nos visitar e naquele primeiro dia o Senhor derramou uma glória muito linda e promessas muito lindas sobre a vida dele. E eu tenho visto essas promessas se cumprindo na história ministerial do seu filho. Eu quero dar oportunidade a ele aqui também para liberar a palavra de Deus sobre a nossa vida. Amém, Simar? Seja bem-vindo, em nome de Jesus. A pastora Cristina, a esposa dele, não pôde vir hoje, mas desde já nós dizemos para ela que nós a abraçamos pela fé, abraçamos essa família, em nome de Jesus. Aleluias. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Quero louvar a Deus por cada um de vocês que está aqui, aleluia. Todos nós estamos aqui nesta noite, aleluia, graças a Deus. Sou grato ao Espírito de Deus por ter tocado o meu coração, por vir aqui em nome de Jesus, amém? Para mim é um prazer estar aqui na missão apostólica, Avivando as Nações, com a pastora Márcia Morgana e o pastor Edilardo, amém? Esse casal abençoado, aleluia, que conheci desde o começo da minha caminhada, aleluia, e louvo a Deus pela vida deles, em nome de Jesus. Fico muito feliz, né? Porque a Bíblia diz que alegais com os que se alegram e chorar com os que choram. Então, eu me alegro com eles, porque o Espírito de Deus, aonde começou numa garagem, tem expandido e crescido a tenda, amém? Tem colocado graças, né, sobre a vida deles para que está nesse tempo próprio. Estou muito feliz, amém? Cada dia mais o Senhor cresça, abençoe e multiplique as almas e multiplique as vidas e as ovelhas em nome de Jesus, aleluia. E o que eu louvo mais a Deus quando estava ali, né, vendo a bênção que o Senhor está fazendo nesse ministério, o Espírito de Deus falava com o meu coração, porque hoje, de ontem para hoje, tinha dado uma revelação à minha esposa, a profeta Cristina, aleluia, já está ali, graças a Deus, né, chegaram em nome de Jesus, aleluia. A profeta Cristina chegou agora, graças a Deus, né? Junto com os irmãos, viemos aqui adorar e somar. Ele falava comigo e dizia assim, filho, porque eu disse, eu quero ir só me adorar, amém? O objetivo do filho é a gente sair só apenas adorar, mas quando Deus quer usar, nós temos que ser obedientes, amém? Ao nosso Pai. E ele falava assim comigo, disse, filho, está vendo tudo que eu estou fazendo aqui na vida deles? Ele disse, sim. Aí disse assim como eu usei a tua esposa, passou a revelação dizendo que também Deus vai dar também um prêmio a gente, também, graças a Deus, aleluia. Ele falava, vai ser assim, filho, com tudo isso, aleluia. Assim como eu fiz na vida deles, eu também vou fazer na vida de vocês. Eu recebi ali, amém, aleluia. Porque a maior profecia é da palavra, mas temos um Deus que temos acesso para que na hora que Ele quiser vir profetizar algo para nós, nós temos que receber, aleluia. Quando Ele quiser usar algum vaso, Ele usa, mas a maior revelação, como o próprio Deus, falamos para a gente, amém? Pela graça. Então, irmãos, eu vou dar uma rápida saudação, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro em Lucas, amém? Aleluia. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 13. Aleluia. Pela graça de Deus, louvo a Deus por cada um de vocês, os irmãos que eu não conheço, aleluia, o irmão Círio, sua esposa, aleluia, Pequim, toda a sua família, que Deus abençoe cada um de vocês, aleluia, também louvamos a Deus, aleluia. Vamos lá. Lucas capítulo de número 13 e versículo de número 10, vamos ler do 10 até o 13. Depois nós pulamos apenas para o 16. Quem achou, dê glória a Deus. Amém. Então vamos ler, aleluia, conforme o Espírito, aleluia, tem pela graça colocada ao meu coração. Diz assim a palavra: a cura de uma mulher, aleluia, paralítica. Diz assim: e ensinava no sábado numa das sinagogas. Eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, a qual já havia 18 anos, que andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade.
impondo as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Salmo 16. Não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás mantinha presas. Amém? Aleluia. Amém. Vou estar falando rapidamente em nome de Jesus. Irmãos, eu gosto de ser obediente ao Espírito, também gosto de falar apenas o que o Espírito de Deus coloca no meu coração. Amém? Aleluia. Eu estava ali falando com o Senhor, ele disse, e esses dias o Senhor ele veio me dar uma revelação na palavra de Deus, amém? E manda sempre eu passar para a igreja e compartilhar, aleluia, conforme a vontade dele e conforme o que ele, pela graça, tem me chamado, aleluia. Ele tem me revelado, irmãos, que na Bíblia Sagrada, se eu fosse dar um tema, não é uma pregação, só uma saudação, se eu fosse dar um tema, eu chamaria de Jesus e os espíritos de enfermidade, amém? Aleluia. Porque o Senhor tem me revelado que existe, assim como uma doença física, nós sabemos, existe também a doença espiritual, amém? Aleluia. E nós sabemos que o Senhor, dentro da palavra de Deus, ele tem me revelado que existe espíritos que colocam doenças nas pessoas, amém? Aleluia. Existem demônios que vêm especificamente para colocar enfermidades na pessoa, enfermidades, doença na vida das pessoas, aleluia. Então aqui é mais ou menos uma base para você entender conforme a palavra, aleluia. A Bíblia diz que estava Jesus na sinagoga no dia de sábado, ele estava lá, aleluia, ensinando a palavra de Deus, aleluia. E quando Jesus estava ensinando lá, a sinagoga, para você entender, simbolizando para o dia de hoje, é como a igreja que nós estamos, amém? Aleluia. A sinagoga havia os fariseus e escribas que ensinavam a doutrina, que ensinavam a palavra de Deus, e as pessoas estavam ouvindo a mensagem da boca de Deus, amém? Aleluia. Mas o interessante é que quando Jesus ele estava ensinando a palavra de Deus, aleluia, a Bíblia diz que ali no meio da sinagoga, no meio onde estavam as pessoas ouvindo a palavra de Deus, estava uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, aleluia. Aqui nós já começamos a aprender e ver, e é prova cara que existe doenças que são espíritos, amém? Aleluia. Porque o texto é bem objetivo a dizer o texto. Uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Então acontece, esse espírito de enfermidade colocou uma doença na vida desta mulher, amém? Aleluia. E a doença que esse espírito coloca na vida desta mulher, aleluia, o texto é bem claro a dizer que esse espírito, que essa mulher havia 18 anos, que andava curvada, amém? Então o espírito, amém? Essa mulher, 18 anos, andava curvada. Então esse espírito, ele foi enviado da parte das trevas, para entrar como que fosse na coluna da mulher, na parte dos ossos das costas da mulher, para que fez a espinha dorsal e entortar a mulher. O espírito fez que a mulher ficasse curvada, amém? Aleluia. Você sabe que uma pessoa curvada, simbolizando, é mais ou menos assim, ela anda assim, a mulher andava assim, olhando para as pessoas, ela não conseguia de modo algum ficar de pé, porque o espírito ele não deixava que a mulher ficasse de pé, amém? Aleluia, 18 anos. Mas o interessante, irmãos, que de repente o Senhor Jesus chama esta mulher até a ele. Depois disso, a mulher está livre da sua enfermidade. Aqui o Senhor falou uma coisa comigo. Ele falou assim: filho, há diferença entre um homem natural e um homem espiritual, amém? Aleluia. Eu vou resumir. Há diferença entre um homem natural e um homem espiritual. Por quê? Porque o Senhor me diz que não era a primeira vez que essa mulher estava indo nessa sinagoga. Essa mulher já ia lá várias vezes, amém? Aleluia. Ia várias vezes, mas há diferença. Às vezes que ela ia, Jesus não estava lá, amém? Aleluia. E sempre essa mulher ia, mas Jesus não estava lá, Jesus. Sempre ela ia, mas o que acontece é que as pessoas que estavam lá, não eram pessoas espirituais, eram pessoas naturais. Então as pessoas naturais oravam por estar aquela mulher e diziam: não, é normal, amém? Isso daí é normal na vida dela. É normal ela estar assim. Talvez nasceu assim, talvez aconteceu alguma coisa para que ela ficasse assim. As pessoas naturais veem assim: é normal esta enfermidade, é normal essa doença.
Mas o homem espiritual, ele não vê assim, amém, irmão? Então, essa mulher sempre ia para a sinagoga. Os homens naturais olhavam para ela e achavam normal aquela situação, aquela doença dela. E sempre ela ia e voltava para casa doente. Amém? Mas nesse dia, irmão, eu louvo a Deus por Jesus em ter entrado na sinagoga, aleluia, e está ensinando essa palavra de Deus, porque não sabia ela que nesse dia ia estar Jesus, o Filho de Deus, mas também um homem que era espiritual, porque Jesus, ele era espiritual, o Espírito de Deus falava com ele as coisas que eram espiritual e o que era para ele realizar e fazer, amém? Aleluia. E o Senhor me revela que quando Jesus começa, o mais forte, irmão, para mostrar que Deus, ele é onipotente, presente, e onisciente. Deus é Deus que faz a cura, ou a libertação, ou a salvação antes do culto, no meio do culto, ou depois do culto, ou até na palavra, mesmo sem ter nenhuma oração. Isso eu aprendo com Jesus, porque ele disse que ele estava ensinando. Aqui eu não vejo Jesus parar o ensino, estou explicando o que aconteceu aqui, amém? Não vejo Jesus parar o ensino e dizer assim, não, agora eu vou orar para o enfermo, eu vou orar por libertação. Amém? Aleluia. Mas foi o Espírito de Deus que conduziu ele no meio do ensino da palavra. De repente, como ele olha para aquela mulher, o Senhor me revela que o Espírito Santo fala com ele e diz assim, filho, olha para aquela mulher ali. E ele olha. Quando ele olha, o Espírito Santo diz assim, filho, ali é um demônio, é um espírito de doenças, é um espírito de enfermidade. Filho, para a pregação agora e chama aquela mulher para frente. Então, de repente, Jesus viu, o Espírito Santo já tinha revelado a ele que ali era um demônio, um espírito de enfermidade. Jesus chama aquela mulher para frente. Quando Jesus chega perto daquela mulher, a primeira coisa que Jesus diz é assim, mulher, está livre da sua enfermidade. Aleluia. Escute o que eu vou revelar para vocês rapidamente na palavra. Tem ocasiões, pessoas que estavam com doença, amém? Que era o mesmo caso, essa mulher era demônio, que Jesus primeiro ordenava o demônio, ordenava o espírito, dizia assim, espírito te ordeno, saia dela e não entre mais nela. Quando o espírito saía, a pessoa automaticamente ficava curada, amém? Aleluia. Depois você pode ver em Mateus 17, aleluia, vocês podem ver, falar do jovem lunático. Jesus repreende o demônio, expulsa o demônio, e a doença do jovem lunático era física. Amém? Uma pessoa que é lunática é uma pessoa que sofre ataque epilético, amém? Aleluia. Ataque epilético todo mundo conhece como é que é, uma pessoa que começa a debater o corpo, espuma pela boca e cai, amém? Aleluia. Então no jovem lunático, ele chega e expulsa o demônio, quando o demônio vai embora, o menino fica curado, por quê? Porque ele é espiritual, amém? Aleluia. Mas aqui ele já faz um pouco diferente, ele diz, mulher, está livre da sua enfermidade. Automaticamente, como ele diz que mulher está livre da sua enfermidade, Jesus está dizendo assim, demônio, eu estou te ordenando agora, saia do corpo dela. Vocês estão entendendo? Aleluia. Como ele disse, mulher está livre da sua enfermidade. Na mesma hora o demônio entendeu que Jesus já estava ordenando para que ele saísse da mulher, amém? Aleluia. Quando ele disse, mulher está livre da sua enfermidade, na mesma hora automaticamente o Espírito sai. Quando o Espírito sai, Jesus faz só isso, A Bíblia diz que impõe as mãos sobre ela, amém? Aleluia. O que é que eu aprendo com isso? Jesus poderia ter logo colocado as mãos, mas Jesus, ele me ensina que ele vai primeiro na raiz, ele expulsa primeiro o demônio. Quando o demônio sai, ele vai e ministra a cura, amém? Então o que acontece? Como ele coloca as mãos sobre ela, o que foi que eu aprendi com Deus? Rapidamente. Colocar as mãos sobre uma pessoa significa, se eu coloco as mãos aqui em mim, está sobre, amém? Sobre a minha vida. Quando eu toco na pessoa, na base aqui, da cabeça, sobre o cabelo, está sobre mim. Mas também se eu levanto a minha mão sem tocar na pessoa, está sobre ela do mesmo jeito, amém? Aleluia. Então sobre essas duas coisas, tocando na pessoa ou não, o importante é que as mãos estejam sobre a pessoa. Quando Jesus coloca as mãos sobre ela, olha o que o Espírito me revela, automaticamente o Espírito Santo de Deus vem e cura aquela mulher. Como ele coloca as mãos sobre a mulher, o Espírito de Deus, de repente a mulher que estava assim, ele faz isso,
Ele começa a mover o corpo da mulher. Ele começa a entortar a mulher e engualhar a coluna da mulher. Através do poder de Deus que estava na vida de Jesus. Amém? Versículo 16, para encerrar. Não convinha saltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás mantinha presa. Por que eu li esse versículo? É só para nos comprovar que existem doenças espirituais que são colocadas por demônios. Aqui Jesus afirma que essa mulher estava presa por Satanás, 18 anos. Porque quando Jesus curou ela, os fariseus começam a se levantar com Jesus e dizer, não havia vários dias na semana para ser curada, porque ela vem no dia de sábado. E Jesus chega e começa a contar uma história, começa a contar uma palavra para eles, aleluia, e começa a falar com eles e dizer bem claro para aquelas pessoas, aleluia. Resumindo, Jesus fala, se no dia de sábado, talvez, aleluia, um jumento de vocês cai numa cova, será que vocês não vão tirar eles? A palavra é sim, vamos tirar. Então, quanto mais vale uma pessoa ou um animal? Vale mais uma pessoa, amém? Aleluia. Então, foi essa palavra rapidamente que o Senhor tocou no meu coração. Porque o Senhor quer falar com você isso, resumindo, quer falar uma coisa, que dependendo das doenças que vêm nas nossas vidas, irmão, nós temos que orar e buscar Deus, para que Deus venha nos curar, amém? Para que Deus venha nos curar.